Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento. Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura quando se trata da Bíblia, quem dá a mim e a você é o Espírito Santo, ok? Aqui eu vou trazer aqui uma continuação de um vídeo anterior que eu coloquei que fala a respeito dos livros apócrifos, ou seja, passagens que foram tiradas dos livros apócrifos e colocadas aqui na Bíblia que você evangélico, que você que se diz crente, usa e não sabia. Então, ou seja, se o sistema religioso em si não aceita os livros apócrifos, por que tem passagens que foram tiradas dos livros apócrifos e estão dentro da Bíblia? Então, ou seja, existem muitas passagens que eu vou mostrar aqui para você, tá? Nem todas, porque o vídeo ficaria grande. Vou te mostrar algumas passagens que tem dentro da Bíblia, tá? E que elas foram tiradas dos livros apócrifos, a qual o sistema religioso não aceita estes livros. Então, se o sistema religioso não aceita os livros apócrifos, por que aceitar muitas das passagens que foram tiradas dos livros apócrifos e estão aqui na Bíblia? Coisas que você que se diz crente, que se diz evangélico, não sabia, coisa talvez que o seu professor da escola dominical nunca de maneira alguma passou isso para você. Então, vamos começar aqui. Lá em Gênesis 8, 21, tá? Esta passagem, ela foi tirada também de um livro apócrifo. Você sabia disso aí? Pois é, olha o que está escrito aqui em Gênesis 8, a partir do 21, para que você entenda. Olha só. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Então, ou seja, esta passagem aqui, que o próprio Criador fala que não tornaria mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Esta passagem aqui, meus amados, ela foi tirada, tá bom? De um livro apócrifo, ou seja, do livro de Enoque. Esta passagem de Gênesis 8, 21 foi tirada do livro apócrifo de Enoque, que se encontra na página 54, tá bom? Então, ou seja, por que eu falo isso, que foi tirada? Sim, foi tirada de lá. Quando Moisés, talvez você não sabia, foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, tá bom? Então, ou seja, Enoque, ele estava muito antes de Moisés, tá? Enoque, ele estava antes de Moisés. Então, esta passagem Moisés tirou de um livro apócrifo, que era o livro de Enoque, a qual o sistema religioso não aceita o livro apócrifo. Agora, ou seja, eles não colocaram todo o texto e contexto do livro apócrifo, mas é apenas esta passagem aqui, a qual o próprio Criador dizia que não iria mais amaldiçoar, tá, a terra por causa do homem, porque o coração do homem, quando a Bíblia fala em coração, ela está falando de entendimento. Ele disse que o coração do homem, o entendimento do homem, a mente do homem era má por natureza. Então, esta passagem, ela foi tirada do livro de Enoque, que está na página 54. Então, ou seja, se o sistema religioso não aceita os livros apócrifos, por que esta passagem foi tirada de lá? Então, é coisa que tem que se entender melhor, né? Então, vamos lá. Lá em Gênesis 9, do 12 a 13, tá bom? Esta passagem também que se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 9, versículo 12 até 13, esta passagem também, ela foi tirada do livro apócrifo, um livro de Enoque, tá bom? Então, vamos ler o que está escrito aqui, tá? Em Gênesis 9, do 12 até o 13. Olha o que está escrito aí e no livro de Enoque, do 12 até o 13. Veja só. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós,
e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Então, meus amados, esta passagem também, que se encontra aqui em Gênesis 9, do 12 até o 13, esta passagem ela foi tirada de um livro apócrifo chamado o livro de Enoque. Tá bom? Lembrando que Enoque, aqui, ele era neto de Noé. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, para você que não sabia. Moisés escreveu o livro de Gênesis, tá? E o livro de Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? O primeiro livro da Bíblia, tá? É Jó, o livro de Jó. Jó seria o livro mais antigo das Escrituras, ou seja, da Bíblia. Não é Gênesis. Então, ou seja, esta passagem do livro de Gênesis aqui, dessa passagem do 9 ao 12, foi tirada do livro dos Apócrifos. Agora, por que o sistema religioso não aceita os livros apócrifos e tem passagem dos livros apócrifos aqui na Bíblia? Por que o seu professor da escola dominical, o seu pastor, nunca disse isso aí para você, né? Muito estranho. Nem eu, quando também estava num sistema religioso, não sabia disso aí. Outra, meus amados, que eu quero que você entenda. Quando Jesus, nos dias da sua carne, ele esteve aqui, tá? Ele não usava, tá? Quando ele veio aqui a essa terra, ele não usava a Bíblia que você e que eu uso hoje. Quando Jesus, nos dias da sua carne, veio aqui, não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Romanos, Atos, Colossenses, Filipenses, 1 João, 2 João. Ou seja, de Mateus para frente, tá? Na época de Jesus, tá? Não existia essas escritas, que são conhecidas hoje como Novo Testamento, tá bom? Então, ou seja, quando Jesus ele veio aqui nos dias da sua carne, ele não usou esta Bíblia que eu e você usa. Jesus ele usava a Bíblia ortodoxa, tá? Jesus não usava esta Bíblia aqui. Muitas passagens que o próprio Jesus falou, citou, foram tiradas dos livros apócrifos também. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, para que você tenha aí este perfeito entendimento, tá? Jesus ele usava as escrituras da sua época, ou seja, que era a Bíblia ortodoxa. Quando ele falou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quando Jesus disse aqui, coisa que talvez você nunca ouviu falar dentro do seu tempo religioso e nem o seu professor da escola dominical também falou. Mas aquele pastor, não aquele pastor que foi ungido com óleo dentro de templo religioso, porque esse aí com certeza não sabe. Mas aquele que se diz pastor, que fez uma faculdade teológica, que aprofundou nas escrituras, ele sabe dessas coisas que eu estou falando aqui, só que não convém a ele passar isto para as ovelhas, porque esse tipo de verdade liberta a pessoa da prisão que o sistema religioso coloca na mente da pessoa, tá bom? Então, ou seja, quando ele falou, por exemplo, do espírito imundo que saiu da vida do homem, tá? Quando Jesus falou que o espírito imundo sai da vida do homem, tá bom? Olha só, presta muita atenção nisso aí, tá bom? Jesus, por exemplo, ele usou o livro de Tobias. Esta passagem que Jesus usou aqui, que o espírito imundo que saía da vida do homem, Jesus ele usou o livro de Tobias, que é um livro apócrifo. Esta passagem se encontra no livro de Tobias. Esta passagem, esta frase que Jesus disse que quando o espírito ele sai do homem e anda por lugares áridos, esta passagem o próprio Jesus nos dias da sua carne, ele usou a Bíblia ortodoxa. Ou seja, o livro de Tobias fazia parte dessa Bíblia. Então, ou seja, meus amados, quando Jesus disse que o espírito imundo saía do homem e andava por lugares áridos, o próprio Jesus, ele tirou esta frase de um livro apócrifo, tá? Que se chama o livro de Tobias. Será que o seu pastor já te disse isso?
Será que o seu professor da escola dominical disse isso, que Jesus tirou essa frase do livro de Tobias? Por incrível que pareça, esta passagem também se encontra na Bíblia que eu, você e todo o sistema religioso usa. Tá bom? Então, ou seja, esta passagem aí, meus amados, foram tiradas de um livro apócrifo chamado Livro de Tobias. Ou seja, quando esse espírito imundo que saía, quem que era esse espírito imundo? Ou seja, meus amados, esse espírito imundo era Azazel, ou seja, ele era um bode, tá? Esse espírito imundo aí, ele era um bode, e ele era sacrificado e ia ao deserto levando o espírito dos enfermos. Isto, ou seja, isto era uma tradição dos judeus. Esse bode que era, tá? Ele era solto no deserto, então era uma tradição, era um costume do povo judeu fazer isso aí. Então, esse espírito imundo que o próprio Jesus tirou do livro de Tobias, essa passagem está lá no livro de Tobias, tá? Era uma tradição que o povo judeu fazia, ou seja, ele usava esse bode, transferia ali todas as coisas ruins para o bode e soltava esse bode no deserto. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, esse bode ele era sacrificado e ia ao deserto levando os espíritos enfermos. Isto era uma tradição dos judeus. Jesus então usava o livro de Tobias para dizer que o espírito, quando sai do homem, anda por lugares áridos. Era o bode preto chamado Azazel que andava pelo deserto, tá? Ou seja, esse era um bode preto que andava pelo deserto. E esse bode chamava-se Azazel, tá bom? Esta passagem foi citada pelo próprio Jesus de Nazaré e ele tirou esta frase lá do livro de Tobias, tá bom? Que é um livro apócrifo. Não tem nada a ver com aqueles espíritos que o sistema religioso fala que é coisa ruim. Não, isso era uma tradição judaica que era o bode, tá? Que era transferido os espíritos imundos para esse bode, e esse bode era solto no deserto, tá bom? E esse bode andava por lugares áridos, e esses lugares áridos era o deserto. Ou seja, isso era uma tradição do povo judeu, tá? Eu até uso também a Bíblia, mas muitas coisas eu uso aqui as passagens aqui para tirar o véu. Não uso ela para colocar o véu em você. Eu uso para tirar o véu. Eu uso para que você venha ter este perfeito entendimento, este perfeito conhecimento para que você não seja mais levado por qualquer tipo de doutrina. Tá bom, meus amados? E o próprio Jesus também, nos dias da sua carne, quando ele esteve aqui, tá? Que lá naquela passagem, ou seja, na passagem do endemoniado gadareno, você sabia que essa passagem também do endemoniado gadareno, ela foi tirada de um livro apócrifo? Com certeza o seu professor da escola dominical nunca falou isso para você. Com certeza aquele que se diz pastor, que está lá em cima do púlpito pregando, falando e cantando, também nunca falou isso para você. Pois é a mais pura verdade, tá bom? Então, ou seja, esta passagem do endemoniado gadareno, Jesus usou o primeiro livro dos Macabeus, tá bom? Quando Jesus falou do endemoniado gadareno, ele usou o primeiro livro dos Macabeus, que é também um livro apócrifo. Ou seja, esta passagem que se encontra na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia que o crente usa, que o evangélico usa, esta passagem foi tirada também do primeiro livro dos Macabeus. E esta frase foi dita pelo próprio Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Jesus também, ele usava a Bíblia ortodoxa. E ele tirou esta passagem do primeiro livro dos Macabeus, que hoje é considerado pelo sistema religioso um livro apócrifo. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, esta passagem aqui do endemoniado gadareno, Jesus usou o primeiro livro dos Macabeus, que hoje é considerado pelo sistema religioso um livro apócrifo. Será por quê, hein?
Então, ou seja, meus amados, o que era esse endemoniado gadareno? Vamos explicar de acordo com o que está escrito na Bíblia ortodoxa, a qual Jesus, no dia da sua carne, usava. Porque Jesus, nos dias da sua carne, não usava essa Bíblia aqui. Ele usava a Bíblia ortodoxa, que contém os livros apócrifos, a qual, quando se juntou os 360 e poucos papas, no concílio de Nicéia, eles mesmos resolveram, não, isso aqui é inspirado por Deus, isso vai na Bíblia, isso aqui não vai, isso vai, ou seja, eles decidiram o que ia e o que não ia. Então, ocultaram essas verdades da igreja, mas a mentira, ela prevalece enquanto a verdade não vem. Então vamos entender quem seria, tá? Essa passagem do endemoniado gadareno. O que seria isso? Eu vou explicar para você aqui quando, tá? Quando o Etíoco Epifânio, tá bom? Quando o Etíoco Epifânio entrou no templo lá em Jerusalém e sacrificou porcos trazendo abominações para o povo judeu. Então, meus amados, na passagem do o que era esse endemoniado gadareno aí? Foi quando o Antíoco Epifânio entrou no templo e sacrificou porcos, tá? Então, ele trouxe abominação para o povo judeu. É o que o próprio Jesus disse nos dias da sua carne aqui. Então, esta passagem também, o próprio Jesus falou. Quando ele falou isso, ele usou uma Bíblia ortodoxa, que não é essa Bíblia que eu e você usa hoje. Esta passagem que eu acabei de falar aqui, que se encontra na minha e na sua Bíblia, ela também está escrita, ou seja, foi tirada do primeiro livro chamado Livros dos Macabeus, tá bom? Então, ou seja, eu quero que você tenha esse perfeito entendimento aí. Agora, na passagem do rico e do Lázaro, tá? Eu quero que você entenda. Eu estou te mostrando coisas aqui que o seu pastor nunca falou, que o seu professor da escola dominical também nunca falou, porque esse tipo de verdade liberta a pessoa de um sistema que só tem um interesse, tá bom? Agora, meus amados, na passagem do rico e do Lázaro, né, que é a passagem que o sistema religioso usa como doutrina, lembrando, tá, que a passagem do rico do Lázaro é uma parábola. Você que se diz pastor, não pode usar uma parábola como doutrina. Doutrina são as cartas de Paulo. Está entendendo isso aí? Então vamos entender aqui o que Jesus disse da parábola do rico e do Lázaro. Um entendimento, uma explicação que você nunca ouviu e nem vai ouvir dentro do seu templo religioso. Tá bom? Então, ou seja, na passagem do rico e do Lázaro, Jesus está usando o quarto livro dos Macabeus. Você sabia disso aí? Que Jesus, o próprio Jesus, nos dias da sua carne, leu esta passagem do quarto livro dos Macabeus, que é hoje considerado pelo sistema religioso um livro apócrifo, ou seja, um livro que não tem valor algum. Ué, se para o sistema religioso os livros apócrifos não têm valor nenhum, muitas passagens deles não têm valor nenhum, por que eles tiraram algumas frases de lá dos livros apócrifos e colocaram na Bíblia que você usa hoje, se eles não dão valor a este livro? E por que também que o próprio Jesus, nos dias da sua carne, ele falou, ele leu, porque ele não tinha essa Bíblia. A Bíblia que ele usava era a Bíblia ortodoxa. E essas Bíblias ortodoxas continha esses livros, que hoje é considerado pelo sistema religioso livros apócrifos que não têm valor, que não têm sentido, ou seja, que não são livros inspirados por Deus. Mas o próprio Jesus de Nazaré, quando esteve aqui nos dias da sua carne, ele lia esses livros. Essa passagem aqui do rico e do Lázaro, meus amados, ou seja, ele usou, tá, os livros dos Macabeus, o quarto livro dos Macabeus, ou seja, Jesus tirou isso aqui, foi do quarto livro dos Macabeus. Como que um sistema religioso, tá,
ele tirou esta passagem do rico e do Lázaro, que era uma parábola que está escrito nos 4 livros dos Macabeus e está na sua Bíblia. Como que esta passagem do rico e do Lázaro, que foi tirada do 4º livro dos Macabeus e também foi falada por Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, um livro que o sistema religioso não tem valor nenhum para eles, como que eles tiram só o que interessa dos livros apócrifos, coloca na Bíblia que você e eu usa hoje, e pronto, esse resto aqui não tem valor, não tem sentido. Também não faz sentido. Se eles aceitam esta passagem do rico e do Lázaro, se eles aceitam essas outras palavras que eu citei aqui para cima, tá? Que foram tiradas de livros apócrifos, então eles teriam que aceitar todos. Porque não faz sentido escolher alguns versículos e isolar o resto. Tá entendendo isso aí? Então vamos lá, tá? Então, meus amados, Jesus tirou esta passagem do rico e do Lázaro, essa parábola do rico e do Lázaro, foi do 4º livro dos Macabeus, considerado um livro apócrifo para o sistema religioso que não tem valor nenhum, tá bom? Então, ou seja, o autor do livro dos Macabeus, tá? Vou explicar aqui para você. O autor do livro dos Macabeus, ele acreditava na imortalidade da alma, tá bom? E da alma e do corpo. O autor do livro dos Macabeus, ele acreditava na imortalidade da alma e do corpo, tá bom? Então, vamos lá. Segundo uma lenda judaica, os fariseus, em especial, acreditavam que, quando morresse, Abraão estaria esperando eles lá no céu. Então, ou seja, meus amados, ou seja, isto era uma lenda que o autor acreditava, que está escrito nos 4º livro dos Macabeus, que Jesus tirou de lá. Esta passagem do rico e do Lázaro, Jesus tirou de um livro apócrifo chamado os 4º livro dos Macabeus. E esta passagem tirada do 4º livro do Macabeus, considerado pelo sistema religioso um livro sem valor nenhum, ela se encontra na minha Bíblia e na sua Bíblia. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, o autor, ele acreditava, né, que quando ele morresse, Abraão estaria esperando ele lá no céu. Seria Abraão que iria receber ele. Então, ou seja, era uma lenda essa história do rico e do Lázaro aí, tá bom? Então, ou seja, isto era uma lenda que o autor acreditava que quando uma pessoa morria, ele então acreditava que ficava imortal tanto no corpo como na alma, ou seja, no entendimento. Então, ou seja, Jesus estava usando uma tradição dos fariseus que ele acreditava para dar uma lição neles. Então, meus amados, muita coisa é oculta porque o sistema religioso não convém mostrar para você. Então, você já entende que esta passagem do rico e do Lázaro, ela foi tirada do 4º livro dos Macabeus. E esta passagem também, ela foi citada por Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Jesus, ele não usava a Bíblia que eu e você usa hoje, ele usava a Bíblia ortodoxa que contém os livros apócrifos, a qual, quando se juntou os 360 e poucos ali papas para traduzir a Bíblia, eles escolheram, isso foi inspirado, isso não foi. Então, ou seja, muita coisa foi oculta ao povo e é oculta até hoje ao povo. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu quero que você entenda o seguinte: se o sistema religioso não aceita os livros apócrifos, por que existem passagens como, por exemplo, a do rico e do Lázaro, que foram tiradas do 4º livro do Macabeus, e está na minha e na sua Bíblia? Se eles não aceitam os livros apócrifos. E se essa passagem também, tá, que fala do rico e do Lázaro aqui, foi citada pelo próprio Jesus de Nazaré. Ou seja, era uma lenda que o autor acreditava. Então Jesus estava usando o que eles acreditavam para dar uma lição neles. Então, meus amados, eu quero que você tenha este perfeito entendimento e liberte-se, tá, desse sistema que só pensa uma coisa. Na verdade, você sabe o que é, né? Que é lucrar. Então, meus amados, lá em Judas também, eu quero
completar aqui, que eu tenho mais um tempo aqui. Em Judas 1,9, que eu fiz um vídeo aí há pouco tempo, lá em Judas 1,9 também, tá? Que fala, né, a respeito do... Então, meus amados, lá em Judas 1,9, que fala a respeito da luta lá, que quando o diabo contendia, né, com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, também esta passagem também, meus amados, ela foi tirada de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Exatamente, esta passagem de Judas 1,9, porque Judas só tem um capítulo, ou Judas 9, que é a mesma coisa que lá só tem um capítulo. Então, esta passagem de Judas 1,9, onde o diabo, né, contendia ali com o corpo de Moisés, essa passagem também foi tirada de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Então, ou seja, se o sistema religioso não aceita esses livros apócrifos, então não pode também, de maneira alguma, aceitar essas passagens que foram tiradas dos livros apócrifos. Tá entendendo isso aí? Lembrando mais uma vez aqui que o diabo, quando contendia com Moisés ali, não estava se referindo a um diabo de ser, de cauda e chifre. O diabo ali era uma pessoa, o diabo quer dizer opositor, acusador, ou seja, tudo aquilo que se opõe contra Deus. É tanto que eu vou repetir aqui mais uma vez que quando Jesus ele estava ali falando aos seus discípulos as coisas que teria que acontecer com ele, Pedro então se levantou e disse que de maneira nenhuma poderia acontecer aquilo com ele. O próprio Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Falou com Pedro, e Pedro ali era um ser de rabo e chifre? Claro que não. Por quê? Pedro ele estava se opondo à vontade de Deus na vida do filho, o que iria acontecer com Jesus. Então, Satanás, ou diabo, quer dizer acusador ou opositor. Tá entendendo isso aí? Não era que um diabo de chifre isso aí estaria ali contendendo ali com o corpo de Moisés, tá? De forma alguma. Entendeu, meus amados? Então, ou seja, esta passagem, né, e a passagem também lá de Judas 1,14, tá? Ela também foi tirada de um livro apócrifo, que é o livro de Enoque. Então, ou seja, se os livros apócrifos não têm nenhum valor, não têm nenhum sentido para o sistema religioso, por que eles tiraram esta passagem de lá e colocaram então na Bíblia? Que Judas já é Novo Testamento, né? Então, ou seja, os livros apócrifos é antes de Moisés, é antes de Judas, tá? Então, ou seja, Judas tirou essa passagem de lá, de um livro a qual o seu pastor, o seu pregador diz que não tem valor nenhum. Se o livro não tem valor nenhum, essa passagem de Judas 1,9, a qual o diabo ali contendia com o corpo de Moisés, não pode ser aplicada na igreja. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu quero que você tenha esse perfeito entendimento, tá bom? O que é ali quando o diabo contendia com o corpo de Moisés? Deixa eu dar uma explicação aqui, para que você entenda. Tá? O que estava acontecendo ali naquele momento ali que o diabo, falado pelo sistema religioso, estava contendendo com o corpo de Moisés ali? O que estava acontecendo nessa passagem? Ou seja, meus amados, em Judas 1,9, Moisés estava próximo de morrer. Moisés ele estava próximo de morrer. Então Deus avisou a ele que ele iria morrer. Tá? Deus avisou que ele iria morrer. Tá? E que então ele iria ser enterrado, o seu corpo iria ser enterrado num lugar onde ninguém saberia. E até hoje ninguém sabe. Então, ou seja, Josué então começou a discutir a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, Josué ali, quando Moisés disse a ele que ele iria morrer e que Deus iria sepultar o seu corpo onde ninguém jamais saberia, nem sabe até os dias de hoje, Josué então começou a contender com Moisés a respeito disso aí. E dizia, você, Moisés, um grande profeta, você não pode ficar sem uma sepultura. Nós temos que saber onde é a sua sepultura. Todos os grandes profetas da Bíblia teve a sua sepultura. Por que você não? Então, ou seja, meus amados,
Era Moisés que contendia ali com ele, querendo saber onde ele seria sepultado. Então, ou seja, o próprio Josué, ele se fez um diabo. Porque ele estava indo contra a vontade de Deus na vida de Moisés, porque Deus disse que ninguém saberia o lugar da sua sepultura. Então Josué começou a contender com Moisés ali. É tanto que o arcanjo Miguel, ele apenas disse a Josué: o Senhor te repreenda. Tá? O anjo não ousou usar palavra de maldição contra o diabo, ou seja, contra Josué, porque Josué seria aquele mais tarde que viria substituir Moisés para continuar levando o povo até a terra prometida. Tá bom, meus amados? Então, ou seja, meus amados, eu quero que você saiba a verdade das Escrituras, tá? Eu quero que você se liberte desse sistema religioso. Então, Moisés, ou seja, Josué, ele se fez um diabo, ele se fez um opositor. Ele estava se opondo na vida de Josué ali. E outra, para que você entenda ali, se o próprio Deus disse que Moisés não iria, que ninguém iria saber onde seria o lugar da sua sepultura, não faz sentido um diabo como ser, a qual diz o sistema religioso, brigando pelo corpo de Moisés. Se o diabo estava ali, vamos pensar aqui, se o diabo como ser, como diz o sistema religioso, estava ali brigando pelo corpo de Moisés caído, então Deus mentiu, porque o próprio Deus, o próprio Criador, disse que ninguém saberia o local exato da sepultura do corpo de Moisés. Como que então o diabo, como diz o sistema religioso, estava contendendo ali com o arcanjo a respeito de um corpo a qual o próprio Deus, o próprio Criador, falou que ninguém iria saber onde seria o lugar que seria sepultado o seu corpo? Não faz sentido. Deus então foi um mentiroso, porque o diabo estava brigando ali com o anjo a respeito do corpo de Moisés. Então, ou seja, nesta passagem, meus amados, era Josué que estava contendendo, ou seja, estava discutindo com Moisés de onde seria a sua sepultura. Ele, como um grande profeta, o povo queria saber onde ele seria sepultado. Então não tem nada a ver com o que o sistema religioso diz. Diabo, Satanás, quer dizer acusador, opositor, ou seja, tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus. Josué se fez um acusador, Josué se fez um diabo. Esta é a mais pura verdade, tá bom? Então o próprio Deus, o próprio Jesus também disse, que veio aqui agora, me lembrei aqui, quando Jesus estava ali na ceia, né? Na ceia, que é uma Páscoa, que a ceia era uma tradição, tá? Uma Páscoa que foi dada ao povo de Israel, ao povo judeu, tá? Que ceia quer dizer jantar. Então, ou seja, quando ele estava ali ceando com seus 12 discípulos, ele disse, o próprio Jesus disse: eu não escolhi a vós 12, mas um de vós é o diabo, é um diabo. Então, ou seja, o diabo então também tomou a ceia, participou da ceia, participou da Páscoa judaica, porque após eles ceiarem, tá, o diabo foi e traiu Jesus. Por que Jesus disse que eu não escolhi a vós 12 e um de vós é um diabo? Jesus estava se referindo a Judas. Judas era o diabo. Porque Judas viria traí-lo mais tarde. E Judas era, como o sistema religioso fala, um diabo de rabo, chifre vermelho? Claro que não, meus amados. Satanás, diabo, quer dizer acusador, opositor. Tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus. Só que para você que já nasceu ouvindo esse tipo de coisa, quando esse tipo de verdade chega, né, você entra em confronto. Não pode ser, porque uma verdade, ou seja, uma mentira falada várias vezes, né, ela se torna verdade. Mas ela se torna verdade enquanto a verdadeira verdade não vem. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, é que o sistema religioso, ele não
passa esses tipos de verdade porque essas verdades libertam. E uma vez essa verdade libertando o povo, os seus recursos, tá? As suas contribuições dentro de templo religioso caem. E eles não querem que as ovelhas sejam libertas. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, para que você entenda aí, tá? Esta passagem aí, tá? De Judas, que fala que ele contendia ali com o diabo, ou seja, que era Josué, na verdade, tá? Essa passagem aí, meus amados, ela foi tirada, tá? De um livro apócrifo, tá bom? Se para o sistema religioso os livros apócrifos não têm valor, então eles não podem de maneira nenhuma aceitar essas passagens de Judas 1,9, tá? Que o Judas tirou de um livro apócrifos também, tá bom? Então, meus amados, para que você entenda melhor aqui uma coisa, quando eu digo que Satanás, o diabo, quer dizer acusador ou opositor, ou seja, tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus, eu vou te mostrar aqui mais uma passagem na Bíblia, tá? Que você vai entender, que você vai se libertar disso aí. Olha o que diz aqui, tá? Em 1 Crônicas 21. Olha o que está escrito aí. Preste muita atenção no que eu vou ler aqui, tá? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar o povo. Tá bom? Então, em 1 Crônicas aqui, 21, tá? Satanás, ele se levantou contra o povo de Israel. E então Satanás incentivou Davi a fazer um censo e contar todo o povo de Israel. Será que foi Satanás? Vamos entender então quem é este Satanás aqui. Agora vamos lá para 2 Samuel 24. A mesma passagem que está escrita aqui em 1 Crônicas, eu vou ler em 2 Samuel 24. Veja só aí. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incentivou a Davi a contar todo o povo. Então, meus amados, olha só, lá em 1 Crônicas 21, fala assim, então Satanás se levantou contra Israel. Agora, já em 2 Samuel, o mesmo versículo, a mesma passagem, fala que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Então, meus amados, isso aqui é uma questão de teologia, tá? Os teólogos, tá? É uma explicação mais demorada, que não tem como falar aqui. Mas os mesmos versículos, a mesma passagem, tá? Que em 1 Crônicas 21 fala que então Satanás se levantou contra Israel e incentivou Davi a enumerar o povo. Aqui é o Satanás. Mas em 2 Samuel 24 fala que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incentivou a Davi a fazer o censo e contar todo o povo. Então, ou seja, meus amados, aqui era o próprio Deus, o próprio Criador em 2 Samuel 24, tá? Que se levantou contra o povo de Israel e fez com que Davi fizesse ali um censo e contasse todo o povo. Então, meus amados, Satanás não é o que o sistema religioso fala, tá? Que é um ser de cauda e chifre. Não. Satanás ou diabo quer dizer acusador ou opositor, tá? Então, neste caso aqui, tá? De 1 Crônicas aqui e com 2 Samuel, tá? Então, ou seja, Satanás incentivou a Davi. Mas lá em 2 Samuel fala que foi a ira de Deus que levantou contra o povo de Israel e incentivou Davi a enumerar o povo. Então, ou seja, o próprio Deus, o próprio Criador, se fez um opositor contra o povo de Israel. Tá? E lembrando que 2 Samuel aqui é muito antes do que 1 Crônicas. Quando em 1 Crônicas já entrou o homem, já entrou a teologia do homem. Então por aí você vê onde o homem mete a mão à contradição, tá bom? Então, na verdade, Satanás, diabo, quer dizer acusador ou opositor. Em 1 Crônicas 21,
que fala que Satanás se levantou contra o povo de Israel e incentivou a Davi a enumerar o povo, tá? Aqui era o próprio Deus, era a ira de Deus incentivando Davi a contar o povo. Vou deixar aqui uma mensagem aqui para você. Lá em Isaías 45:7 está escrito assim: o próprio Deus falou: eu faço a paz, ou seja, eu crio a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, meus amados, que seja bem, que seja mal, vem tudo da parte dele. Por isso que tudo foi feito por ele e para ele, tá? Não existe nenhum ser lutando contra Deus, porque não faria sentido também, porque ele iria vencer todas, né? Então, meus amados, aprenda a ler, a ter interesse por este livro que você tem aí, tá? E aprofunde nas escrituras para que você não venha mais ser enganado e levado por falso de doutrina. E no final eu sempre digo, quer conhecer a face do seu pastor? Deixa de dar o dízimos. Aí você vê quem verdadeiramente é aquele que está em cima do púlpito pregando a paz. Fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado. E mais, para que você não seja enganado, não seja levado por qualquer tipo de doutrina, tem que ter conhecimento nas Escrituras, porque o próprio Jesus disse que procurai nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e são elas também que dão a vida eterna. Então, meus amados, temos que ser como os crentes de Bereia. Você tem que ser como os crentes de Bereia, que quando os apóstolos falavam ali, eles corriam lá na Bíblia, corriam lá nas Escrituras para ver se era desta maneira. Chega de ficar só no AIOU, no beabá, de o que o pastor dá para você. Procura a verdade, procura conhecer.